Olá, alunos! Vamos fazer aqui um exercício de termodinâmica. O assunto é sobre gases ideais, né? Gases perfeitos ou gases ideais. Imagine então que a gente tem aqui um dado volume de um gás ideal na quantidade de 8 mols com temperatura de 245 Kelvin. O que a gente quer fazer agora é o seguinte: a gente vai adicionar calor a esse processo, mas quer que até de forma que esse êmbolo aqui ele suba, né? Mas de tal forma que o processo aconteça de maneira isotérmica. Então, o que acontece? Se é isotérmico, o que aconteceu é que a temperatura 1 é igual à temperatura 2. Então, esse processo acontece de forma isotérmica. O volume 1 é de 1,12 litros, esse volume aqui. Ó. Já o volume 2 é quase 3 vezes mais. Acho que é quase 3 vezes mais, dá 4,33 litros. Então, durante esse processo, o êmbolo, né? Esse aqui é o êmbolo, a gente chama de êmbolo aqui. Esse êmbolo subiu, né? Se colocou para cima, o volume aumentou e a realização do trabalho. A pergunta é, qual o trabalho realizado nesse processo? Dado essas condições, né, que a T1 é igual a T2, já que é um processo isotérmico, ou seja, a temperatura é constante durante todo o processo. Para resolver essa equação, existe uma equação para o trabalho que é dada dessa forma. Trabalho igual a N, que é o número de mols, vezes a constante dos gases, nesse caso um gás perfeito, que é o R, vezes a temperatura, que é fixa no processo, logaritmo de V2 sobre V1. E o interessante, representando esse processo graficamente, é assim, ó. Quando o processo é isotérmico, eu tenho essa curva. Curva dessa forma aqui, ó. Então, de 1 para 2, né? O processo vai de 1 para 2. V1 está aqui, dado, e V2 está aqui. O V2 é bem maior que V1. A gente sabe que o trabalho é igual à área aqui dentro. Por isso que o trabalho foi dado aí. O trabalho foi dado. Vou arrumar aqui, né? Por isso que o trabalho foi dado por meio dessa expressão. Quando eu tenho um processo isotérmico, a gente usa essa expressão para calcular o trabalho. Bom, substituindo valores, aqui está o N, aqui está o R, que você pode pegar essas tabelas, né? Tabelado, para um gás ideal. Aqui está a temperatura em Kelvin, sempre tem que ser em Kelvin. Logaritmo natural de 4,33 por 1,12, que dá 22 kJ. Se eu quiser saber qual foi o calor adicionado nesse processo, eu tenho que lembrar o seguinte, que pela primeira lei da termodinâmica, o calor adicionado ele é usado para aumentar a energia interna, mais realizar trabalho. Só que nesse caso, como T1 é igual a T2, e a gente sabe que a energia interna tem uma função também da temperatura, né? Nesse caso, a gente pode dizer que a energia interna 1 é igual a energia interna 2, então eu vou cortar esse termo aqui nessa expressão. Logo, todo calor adicionado é transformado em trabalho, 22 kJ. É isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.